O coração do Pai. Versículo comentado temático. 1 Pedro 1,17. Olá, olá. Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais um versículo comentado temático deste mês de agosto. Durante este mês, vamos conhecer um pouco mais o coração do nosso Pai Celestial, aquele que nos amou antes mesmo de existirmos e entregou o seu próprio Filho para nos reconciliar com Ele. Nós começamos esta série, versículo comentado temático, de agosto, o coração do Pai, mostrando que Deus é Pai, revelando o amor do Pai, e caminhamos mostrando a adoção dos filhos, ensinando a depender do Pai, e vamos terminar com a esperança eterna de estar para sempre com Ele. Permaneça conosco até o final. Nós vamos conhecer durante toda esta série Deus como Pai Criador, Deus como Pai que escolhe e chama, Deus como Pai que disciplina porque Ele ama, Deus como um Pai que entrega o próprio Filho para morrer por amor a nós, Deus como Pai que sustenta seus filhos, Deus como Pai que deseja relacionamento, não apenas religião. Esta série nos mostra que existe um Pai perfeito, um Pai que não falha. Então eu te convido, caminhe comigo por toda esta série do versículo comentado temático, o coração do Pai. Tenho certeza vai aquecer o seu coração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai adorado, Senhor da minha alma, Senhor do meu coração. Obrigada, porque através de Jesus podemos te chamar de Pai. Nos ensina hoje, Senhor, a compreender que o teu amor não apenas nos acolhe, mas também transforma a nossa maneira de viver. Que o nosso coração deseje agradar ao Senhor em pensamentos, palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 20, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático de hoje. Às vezes a palavra garra, gente. Ai, Senhor, porque demora a sair, né? Então vamos ler em 1 Pedro. Em 1 Pedro eu falo a palavra logo no início, qual é o versículo comentado temático, porque dá tempo, se você quiser, pegar a sua Bíblia e acompanhar junto, tá? Mas vamos lá. Mas se você não quiser também, não tem problema. Nós lemos o versículo para todos os dias também. É só você permanecer por aqui. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Gratidão, Senhor,
por tua viva e eficaz palavra. Nos últimos estudos, nós temos descoberto que Deus é um Pai que nos ama, que nos recebe, nos sustenta e derrama sobre nós suas boas dádivas. Mas conhecer o coração do Pai também nos ensina uma responsabilidade. Quem pertence ao Pai é chamado a viver de uma maneira que honra o seu nome. Hoje vamos refletir sobre o chamado de Deus para uma vida de santidade. A primeira carta de Pedro foi escrita para cristãos que estavam passando por dificuldades e perseguições. Pedro escreve para fortalecer a fé deles e lembrá-los de quem eles eram em Deus. No capítulo 1, ele fala sobre a esperança viva que recebemos em Cristo e sobre a nova vida daqueles que foram alcançados pela salvação. Depois de lembrar o grande valor dessa nova identidade, Pedro mostra que essa nova vida pode produzir uma mudança de comportamento. Acho que deve, né? A nova vida deve produzir uma mudança de comportamento. O filho que conhece o Pai deseja viver de acordo com os valores do Pai. Inclusive, nos cuidando, nos preservando e nos amando. Não um amor egoísta, não um amor, perdi a palavra, mas um amor egoísta, não. Mas o amor que valoriza essa nova identidade, essa identidade que nós temos como filho de Deus. Por isso o nome do nosso canal é Espaço Ama-te. É um espaço para você se amar, reconhecer a sua identidade em Deus, se valorizar, porque só assim nós podemos cumprir o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E vamos seguir o nosso estudo. O que esse texto nos revela sobre o coração do Pai? Esse texto revela um pai que ama tanto seus filhos que não os deixa permanecerem da mesma forma. O amor de Deus não é apenas conforto. Olha que maravilha! É também transformação. O Pai deseja formar em nós um caráter parecido com o dele. Ele não nos chama para uma vida de medo, mas para uma vida de reverência, respeito e compromisso com a sua vontade. Vamos então estudar por partes o texto que nós lemos. E se invocais por Pai aquele, o privilégio de chamar Deus de Pai. Pedro começa com uma expressão muito importante. Ele não fala de qualquer relacionamento. Ele fala daqueles que podem se aproximar de Deus como Pai. Isso é uma grande bênção, mas também traz uma responsabilidade. Quando reconhecemos Deus como Pai, reconhecemos também que pertencemos a Ele. Nossa identidade muda e nossa maneira de viver também deve mudar. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. O Pai é justo e conhece o coração dos filhos. Pedro nos lembra que Deus é um Pai amoroso
mas também é justo. Ele não olha a aparência, posição ou reconhecimento humano. Ele conhece o coração. A palavra diz que Deus esquadrinha, o nosso coração. Isso nos ensina que a vida cristã não pode ser apenas externa. O Pai deseja verdade no interior. Ele trabalha não apenas no que as pessoas veem, mas no que existe dentro de nós. E seguimos. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O Pai nos chama a caminhar com reverência. O temor de Deus não significa viver apavorado. Significa viver com respeito, honra e consciência da presença de Deus. Um filho que ama seu pai não deseja entristecê-lo. Da mesma forma, quem conhece o amor do pai deseja viver de maneira que agrade a ele. A santidade nasce de um relacionamento de amor. Não era obrigação, é uma transformação pelo amor. A Bíblia ainda diz que não é por força nem por violência, é no mover do Espírito Santo. E isso é lindo. É lindo. Nós temos uma conexão bíblica ainda em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos anteriores, 15 e 16, onde nós encontramos a orientação que antecede a este versículo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. O Pai nos chama para refletir o seu caráter, não para alcançarmos o amor dele, mas porque já fomos alcançados por esse amor. Fomos alcançados lá atrás, há muito tempo. Não é verdade? Que nós somos alcançados por esse amor? Então, e esta santidade aqui não significa não errar, não pecar. O Pai conhece as nossas fragilidades humanas, né? Mas é aquele que adora em espírito e em verdade. Ainda que falhamos, nós buscamos viver com humildade, com inteireza de coração, perdoando aos outros, né? Porque só assim alcançamos o perdão de Deus. Nós oramos todos os dias, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma condição, né? Colocada aí nesta oração. É uma condição. Então, é essa busca de vivermos em obediência à palavra de Deus. Essa busca constante, o nosso esforço, Deus reconhece este esforço em cada um de nós. Porque perfeição nós não alcançaremos jamais, porque perfeito foi só Jesus. Mas buscarmos viver alinhados com a vontade do Pai, tentando uma vida de oração, como está escrito também no livro de Jó, que Jó era um homem sábio que se desviava do mal. Buscarmos sim nos desviarmos do mal, né? E seguir uma vida buscando a obediência da palavra. É esta santidade que Deus espera de nós. E aí, nós temos
Vamos lá. Muitas pessoas hoje enxergam santidade apenas com uma lista de coisas que podem ou não podem fazer. Mas a santidade bíblica é muito mais profunda. É permitir que o Pai transforme nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas palavras e nossas atitudes. Como isso é possível? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Enquanto estamos a caminho, é possível. Pergunte hoje a si mesmo. A si mesmo. Minha maneira de viver demonstra que eu pertenço ao Pai? A santidade é uma resposta de amor a Deus, que primeiro nos amou. Tem um hino que fala que foi Ele quem me deu amor primeiro, antes de eu pedir perdão. Então é este amor que nós valorizamos. É o amor demonstrado na cruz que nós valorizamos quando nós buscamos viver em obediência à palavra de Deus. A lição central que nós temos nesse estudo de hoje é que o Pai que nos ama também nos transforma, chamando seus filhos para uma vida que reflita o seu caráter e honre o seu nome. Hoje, vamos então praticarmos juntos essa palavra de hoje. Façam uma avaliação sincera diante de Deus. Escolha uma área da sua vida que precisa ser alinhada com a vontade de Deus. Uma atitude, um pensamento, uma palavra, um hábito. Apresente essa área ao Senhor em oração e peça que Ele transforme seu coração. A santidade começa quando permitimos que o Pai trabalhe dentro de nós, mas verdadeiramente permita que seja transformado esta área. E eu espero mais uma vez, sinceramente, do fundo do meu coração, que esta palavra fique gravada aí no seu coração e que ela se torne prática na sua vida diária. E se essa palavra verdadeiramente falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer o coração transformador do nosso Pai e ser alcançadas por esta mensagem. Compartilhe este estudo com alguém que deseja crescer espiritualmente e aprender a viver uma vida que agrada a Deus. Inscreva-se aqui no nosso canal, no Espaço Ama-te, que é para você aprender a se amar na sua nova identidade em Cristo e assim poder cumprir o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, que é o que o mundo está precisando. E se inscreva então para continuar acompanhando a série Versículo Comentado Temático O Coração do Pai e receber novos estudos da Palavra de Deus. Toda e qualquer ação que você faz aqui fortalece o canal e eu agradeço imensamente. Continue conosco nos próximos vídeos, porque ainda vamos descobrir verdades profundas sobre o amor, o cuidado e as promessas do nosso Pai. Escreva aqui nos comentários: Pai, transforma o meu coração para que eu viva segundo a tua vontade. Pai, transforma o meu coração para que eu viva segundo a tua vontade. Vamos orar? Pai amado, Pai querido,
Senhor de poder, glória e graça. Obrigada, porque o teu amor nos alcança e também nos transforma. Nos ajuda a viver de maneira que honre o teu nome. Purifica nosso coração, fortalece a nossa fé e nos ensina a escolher aquilo que agrada ao Senhor. Que a nossa vida revele que pertencemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Família amada, comunidade linda, obrigada mais uma vez por estar em mais um estudo da série Versículo Comentado temático O Coração do Pai. Obrigada por separar este tempo para ouvir a palavra de Deus, fortalecer sua fé e permitir que o Senhor fale ao seu coração. Que você saia deste estudo entendendo que o Pai não deseja apenas que seus filhos recebam o seu amor, mas que sejam transformados por esse amor e reflitam a sua esperança, a sua presença neste mundo. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada, renove o seu compromisso com Ele e encha o seu coração de paz. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.